falar agora aqui, falando de tudo um pouco, e eu não vou fazer proselitismo, nem fazer parte politicamente correto, que eu acho que para mim é tudo uma cambada de filho de prostituta. Vou falar sim e mal da Igreja Católica. Não estou com isso querendo defender evangélico, espírita ou outras seitas quaisquer. Mas eu não posso deixar de falar as verdades. Quero aqui deixar bem claro que eu estou incomodado com as atitudes que vem tomando o Papa lá, o Abre-Olho. Abre-Olho? Bregolho, sei lá, Bergoglio, qualquer merda que seja. Para começar, já é argentino, já começa daí, já é mau sintoma. Mas as atitudes que ele tem tomado, depois vem com desculpinha, não foi bem isso que eu quis dizer, não foi bem isso que eu quis falar. Porra, o cara recebeu e apoia todos os comunistas do mundo. A primeira coisa que está lá na Bíblia do comunismo é ser ateu, é ser contra a religião. E vem esse padre. Ô, gente, vocês não sabem a podridão que é a Igreja Católica. E não pense aqui com isso eu vou ficar falando que o bom são os evangélicos. Também tem o mesmo problema. Olhem lá a fortuna que tem o Edir Macedo, porra, e muitos outros. Eu, na época lá, quando eu estava lá em Brasília, conversei muito com o Bispo Rodrigues. Nem sei se ele está preso, mas foi caçado e condenado e tal. Era o chefão lá dentro lá dos evangélicos. Então, não estou, ao criticar a Igreja Católica, querendo enaltecer o povo evangélico. Não, todos têm que ser vigiados constantemente. Mas a Igreja Católica, para quem não sabe, você acha que os ricos do mundo são o dono da Amazon, o Bloomberg, que é o segundo homem mais rico do mundo, esses são os mais ricos do mundo? Não. A maior riqueza do mundo é da Igreja Católica. Sérgio, mas isso é um patrimônio conquistado ao longo dos anos? Concordo. Gente, a Igreja Católica nunca deixou de ficar ao lado do poder, em situação nenhuma. Vocês lembram na Idade Média? Quem governava? Era a fidalguia, o rei, o príncipe e ao lado o cardeal. Era a figura, era praticamente o vice-presidente, digamos assim, na época. Então a Igreja Católica toda a vida dividiu com o poder político ou o poder fidalguês a roubalheira que era feita em cima dos cidadãos. Vocês lembram naquela época? A Igreja participava, era um comunismo disfarçado. Os proprietários das áreas, das grandes áreas, eram os duques, sei lá, outros nobres lá e tal, para mim é tudo merda, que eram os donos das áreas. E os camponeses, naquela época eram camponeses, hoje são vagabundos do MST, mas os camponeses, para poder usar aquelas áreas como área de plantio, para produzir e tal, tinham que pagar impostos caríssimos, mas caríssimos. Tinha duque, sei lá que porra mais de nobreza que era, cobrava 80% da produção como taxa, como imposto para o uso da área. Então a Igreja Católica, gente, sempre foi podre. Vocês não fazem ideia do que é o patrimônio da igreja. Todo mundo acha assim, não, o patrimônio da igreja são as próprias igrejas, da Igreja Católica. Não é verdade. Vocês não fazem ideia do patrimônio que esses filhos da mãe têm. Aqui na minha cidade, Uberaba, Minas Gerais, eu conheço, um até foi desapropriado de uma forma estranha, que era o antigo Champagnat, onde hoje, há pouco tempo, funcionava uma grande faculdade, e hoje é sede da prefeitura, que foi feita, desapropriada de uma forma totalmente ilegal. Mas eu acho até bom. Quem rouba de ladrão está sem ano de perdão. Mas, fora isso, tem mais 5 ou 6 prédios fabulosos,
ou extremamente bem localizados, no centro da cidade, valem fortunas. Fora as tantas igrejas e catedrais, aliás, catedral e tantas igrejas que tem aqui no nosso município. Mas é fabulosa a fortuna. Você não dá conta de calcular em valores monetários. É grande demais. Porque não é só o prédio, é as riquezas que neles estão. Ué, Sérgio, mas não é só isso, não. Aqui, no município de Uberaba, que é sede, pelo menos cartorial, de diversas outras cidades, uma é a Comprida aqui do lado e as outras aqui em Uberaba. Se você souber as fazendas que tem da igreja, e são alugadas, claro, para alguém que depois promova a igreja de alguma forma, secretários municipais e tal. Eu já dei assistência numa dessas propriedades. Aí você fala assim, Sérgio, mas não é possível, a fazenda está no nome da igreja? Não. Está no nome lá, por exemplo, tem algumas escolas que também são prédios fabulosos, caríssimos aqui, como eu tenho o Diocesano, Nossa Senhora das Dores e outros mais, são fabulosos, caríssimos. E aí está lá, Sociedade da Juventude para a Educação e não sei o que mais. É no nome dessas entidades que estão as fazendas. Eles não têm coragem de botar no nome do presbiteriado ou coisa parecida. Não. Eles põem no nome dessas entidades que dificultam a identificação. Você olha lá e você fala, não, isso aqui deve ser alguma entidade educacional, tal, que não sei nem quem é que comprou essa fazenda, tal. Não. E quase tudo doação. A Igreja Católica, em outras épocas, vendia ingresso no céu para o cara que tinha poder, que tinha patrimônio. E aí o cara doava fazenda, prédios maravilhosos, tal, como pagamento do seu ingresso no céu. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, gente, é que não se iludam. O único grande interesse do Papa é Vocês veem o Banco do Vaticano, gente. É o interesse hoje do Papa e da Igreja Católica, é o interesse financeiro. Você vê os grandes ditadores, inclusive o nosso ex-ladrão não, ladrão vai morrer sendo o resto da vida, mas ex-presidente, ex-presidiário e ladrão, o Lula, é o maior depositante do Banco do Vaticano. Vocês lembram, anos atrás, quando o diretor do Banco do Vaticano teve que suicidar? Tamanho era o roubo que ele tinha feito e não tinha jeito de segurar, o trem ia estourar mesmo. Hoje, o Banco do Vaticano é a entidade que mais recebe depósito das contravenções mundiais, inclusive de negociantes, traficantes de droga. Os grandes depositantes lá. Por quê? Porque ninguém consegue entrar no Banco do Vaticano, ninguém consegue quebrar sigilo, ninguém consegue identificar o depositante. Então, gente, a Igreja Católica, infelizmente, se transformou num bordel. Eu não vejo diferença nenhuma. Lá é igual um bordel. Pagou, come. Não tem problema nenhum. Sérgio, mas os outros... É a mesma coisa, eu já falei aqui. Gente, tem lei aqui no nosso país que fala abertamente. As doações que são feitas tanto para a Igreja Católica, para a evangélica, como espírita e tal, só podem ter utilização quando usadas para a área social. Então, se a igreja quiser aplicar o dinheiro dela em creches, em asilos e tal, pode. Agora, construir patrimônio, construir igreja, construir, não pode. O dinheiro das doações não pode ser aplicado
em construções. A não ser que eu estou falando que seja a igreja vai construir uma creche fantástica tal para atender crianças e vai dar a boia também. Vai pagar funcionários. Aí pode. Esse dinheiro das doações. Mas construir patrimônio. Na igreja evangélica não adianta nós esconder, não. Eu agradeço o apoio que estão dando ao Bolsonaro. Mas o Edir Macedo comprou aviões, comprou o Diabo A4 com dinheiro de doações. Tanto que ele não pode ir lá nos Estados Unidos, não. Quando vai é meio escondido. Se brincar. Então, eu quero deixar bem claro. Eu não tenho religião. Experimentei diversas, nenhuma me satisfez. Mas eu tenho muita religiosidade. Deus não é onisciente, onipresente, onipotente. Para que eu vou usar intermediário para falar com ele? Eu falo todos os dias com ele. Eu não preciso de intermediário. Mas, como diz o outro, cada um entenda do jeito que quiser. Tchau pra vocês.